Olá, bom dia, tudo bem? São 8 horas 10 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba? Sexta-feira, dia 19 de maio, Dia Nacional de Combate à Cefaleia, dor de cabeça, né? Dia do físico, dos acadêmicos de direito, e o dia da pendura. Do estudante, né? Portanto, de direito, do defensor público, dia de São Crispim de Viterbo, Dia Nacional de Doação de Leite Humano, Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal e Dia Mundial do Médico de Família. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook. Está lá uma live rolando neste momento. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. Às 8h11, vamos aos destaques de hoje. Mais de 1.300 novas empresas foram abertas em Araçatuba no primeiro trimestre deste ano. Deputado Fausto Pinato será homenageado hoje na Câmara Municipal de Araçatuba. A partir da próxima segunda-feira, o Sebrae realiza a Semana do MEI na região. E hoje, sexta-feira, é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa, com o consultor Fábio Ferreira, que eu estou vendo aqui, já entrou na nossa live para acompanhar o programa. Bom dia, Fábio. Birigui realiza hoje o primeiro mutirão de oportunidades, uma série de serviços gratuitos à população. Domingo, dia 21, tem evento em Araçatuba em celebração ao Dia Mundial da Abelha. E o meu entrevistado de hoje será o consultor empresarial Carlos Farias, especialista em projetos de sustentabilidade. Ele estará aqui falando de mudanças climáticas e de mercado de crédito de carbono. E o Fábio Ferreira, nosso consultor colunista de sexta-feira, já está mandando um abraço para o amigo Carlos Farias. Transmitido, Fábio. Se você quiser enviar comentários, perguntas ou ao menos uma saudação a mim e ao Carlos, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043. 98106 1043. Como está fazendo neste momento Rodrigo Treco. Buenos dias, Marcelo, para você também, meu amigo, muito obrigado pela audiência. Olha, você também pode enviar mensagens, como sabe, pela minha página lá no Facebook. Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 13 minutos, frase do dia. A melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo. Frase atribuída ao Walt Disney, produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor e fundador da The Walt Disney Company. A melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo. Hashtag frase do dia. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 16 graus. A temperatura na cidade hoje deve variar entre 15 e 29. Amanheceu sem nuvens no céu e não vai chover. Aliás, no sábado e no domingo será assim também, sem chuva, com temperaturas variando entre 16 e 30 graus. Hashtag previsão do tempo. 8h14, vamos de notícia. Economia. Araçatuba registrou, no primeiro trimestre deste ano, a abertura de 1.365 empresas. Como outras 803 foram fechadas entre janeiro e março, o saldo é positivo em 562 empreendimentos. Os dados são do painel Mapa das Empresas divulgado pelo governo federal. As últimas informações publicadas são relativas ao mês de março, tendo como fonte da base de dados do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Eita, Marcelo. O terceiro mês do ano
foi o de maior abertura de empresas em Araçatuba até o momento, quando 509 novos negócios foram registrados, um crescimento de 21,1% em relação a fevereiro, que teve 418 novas empresas abertas. Dentre estes novos negócios, a maior parte foi de microempresas, que corresponde aí a 96% dos negócios abertos em Araçatuba. Atualmente, segundo o painel, o município tem mais de 29 mil empresas ativas. Dentre elas, 22 abertas na própria cidade entre janeiro e março e outras 15 extintas no mesmo período, dentre as filiais, tá? Segundo o professor Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista especialista em economia local e regional e que atua como docente na FACFEA e também colunista aqui no nosso programa, o vigor com que as novas empresas têm sido estabelecidas funciona como indicador positivo para a economia de Araçatuba. Ele destaca que isso evidencia as oportunidades geradas pela cidade para a instalação de novos empreendimentos. Os dados apontam, segundo Marco Aurélio, uma predominância de pequenas empresas com destaque aí para as MEIs, microempreendedoras individuais. Essa categoria se mostra interessante para o percurso empreendedor, dada as facilidades fiscais e o processo simplificado de abertura. Outro ponto importante é a diversificação das atividades produtivas inauguradas no primeiro trimestre deste ano, que engloba todos os principais setores da economia: indústria, comércio, serviços e agronegócios. É isso, segundo o professor, mais de 120 tipos diferentes de atividades produtivas foram iniciadas durante o primeiro trimestre. Ele destaca o fortalecimento de ruas e corredores comerciais de Araçatuba em áreas como Centro, Moarama, Nova York, Planalto, Hilda Mandarino, Dona Amélia e Vila Mendonça, entre outros. Hashtag novas empresas, hashtag empreendedorismo, 8 e 17. Por falar em empreendedorismo, o MEI, Microempreendedor Individual, terá uma programação especial na região de Araçatuba entre os dias 22 e 26, segunda e sexta-feira da semana que vem. A Semana do MEI contará com capacitações presenciais, ações online e mutirão de atendimento. Todos os cursos são gratuitos. Só em Araçatuba são mais de 20 mil MEIs ativos. Durante toda a semana, o escritório do SEBRAE em Araçatuba e as unidades do SEBRAE aqui na região promoverão um mutirão de atendimento. Os especialistas estarão à disposição para tirar dúvidas sobre o funcionamento da modalidade, orientar sobre as vantagens da formalização e oferecer uma série de serviços, como elaboração da declaração anual, impressão de DAS, consulta de débitos, formalização, baixa e alteração. Em uma programação especial, durante a noite, o escritório do SEBRAE em Araçatuba também estará aberto para atendimento e realização de declarações do MEI entre os dias 22 e 25, de segunda a quinta da semana que vem, das 6 da tarde às 9 da noite. A programação inclui ainda capacitações presenciais em Araçatuba, Birigui, Buritama, Ilha Solteira, Penápolis e Pereira Barreto. Entre os temas abordados estão atitudes empreendedoras, formalização, marketing, planejamento financeiro, entre outros. A programação completa, digital e presencial, pode ser acessada nas páginas sociais do SEBRAE São Paulo e do Escritório Regional de Araçatuba. Hashtag Semana do MEI, 8 e 19. Homenagem. A Câmara Municipal de Araçatuba vai realizar hoje uma sessão solene para homenagear o deputado federal Fausto Pinato com o título de Cidadão Araçatubense. O evento está agendado para as 10h30 da manhã, daqui a pouco. Trata-se da mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo a pessoas não nascidas no município. O projeto de decreto legislativo que concede a homenagem foi proposto pelo vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, do União Brasil, e aprovado por unanimidade. A sessão solene é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara
e pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Os links estão lá no site aracatuba.sp.leg.br. Olha, advogado e no exercício do terceiro mandato como deputado federal, Fausto Rui Pinato nasceu em Fernandópolis. Sua trajetória política começou como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também foi assessor especial da Secretaria de Gestão Pública do governo paulista. Em 2014, foi eleito deputado federal pela primeira vez, com mais de 22 mil votos, sendo reeleito em 2018 com 118 mil votos e em 2022 com mais de 72 mil votos. No Congresso Nacional, já destinou mais de 7 milhões de reais em emendas para Araçatuba investir em saúde, infraestrutura e segurança pública. Muito bem, hashtag homenagem, hashtag cidadão araçatubense. 8 horas 21 minutos, vamos à entrevista do dia? Muito bem, quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o consultor empresarial Carlos Farias, especialista em projetos de sustentabilidade. Ele está aqui para falar de mudanças climáticas e do mercado de crédito de carbono. Aliás, como o tema é amplo, o Carlos Farias já está convidado para voltar no Jornal da Manhã Araçatuba pelas próximas semanas aí, para abordar o assunto em uma série, tá? Para falarmos sobre estes temas importantes e relevantes. Bom dia, Carlos, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Vamos lá então. Panorama mundial, Carlos. Quais as principais causas e consequências do aquecimento global? E a gente está falando também, né? Obviamente, regional também. Dá para você fazer uma explanação? Bom, Marcelo, eu afirmei bastante, me aproximei muito desse tema, porque em todas as empresas que eu venho trabalhando, nas consultorias, não só empresas privadas, mas também empresas públicas, também alguns órgãos, a preocupação mundial hoje é o saturamento que o planeta sofreu e os impactos que vêm acontecendo, né? Hoje a gente, na verdade, está numa mobilização geral de salvar o planeta, salvar a vida do planeta, né? E muitas vezes há confusão, né? Na verdade, as nossas vidas dependem da vida do planeta. Sim, não sim. ao contrário, A gente fala parecendo que é uma coisa apenas conceitual, não, ela é prática, né? Exatamente. E as campanhas que vinham sendo feitas em relação à preservação ambiental, nesse sentido, hoje elas estão muito mais focadas pelos acidentes e as catástrofes que a gente vem observando em todo mundo, né? Fazendo um recorte na Vila Saí, lá no litoral norte, que aconteceu, né? A gente teve ali toda a realidade dos impactos que podem acontecer e estão afetos a todo mundo, né? Em todas as cadeias, em todo o tecido social que tem o país e o mundo, né? Ali a gente viu o bloqueio das pessoas, as mortes que tiveram, a questão da ocupação irregular, a deficiência dos órgãos em fiscalizar, né? E até a presença do governador e do presidente naquele momento ali, colocou como o país tem que refletir e se posicionar em relação às mudanças climáticas e a mobilização que tem que ter com o mundo, né? Observamos vários eventos aí extremos em todos os países, em todos os continentes, né? Onde todo mundo vem sofrendo com escassez, com saturamento industrial, enfim, toda essa mobilidade que tem que ser feita no presente, ela vem sendo alinhada nas conferências internacionais e o Brasil tem que participar incisivamente, porque o Brasil vai ser uma peça muito importante. Então eu vejo assim, o tema que nós vamos trabalhar nessas próximas semanas em relação a mudanças climáticas, os créditos de carbono, hoje é o principal assunto, o principal desafio da humanidade em todos esses últimos anos, né? Então a gente tem que ir para esse enfrentamento, colocando toda a nossa participação na sociedade, dos órgãos públicos e empresas, porque o país vem sofrendo como se fosse um corpo humano. Ele está doente e precisa ter toda a
atenção em todos os sentidos para que a gente restabeleça minimamente as condições para a sobrevivência humana. A gente vai falar daqui a pouco, você já citou da importância do Brasil em todo este cenário, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: existem problemas que são mais urgentes do que outros para que a gente enfrente, por exemplo, em relação ao aquecimento global? Existem emergências climáticas maiores do que outras? Na verdade, o problema é universal, né? O que nós temos que alinhar aí é a tarefa de casa de cada continente, de cada país e regionalmente até nos municípios, né? A gente observa assim que vem tendo muitos debates, muitas conferências, mas a questão prática ainda ela está deixando a desejar. E o nosso tempo já se acabou. Não pelos cientistas, né, pelas conferências que a gente vem participando, nós não temos um plano B para mudar essa situação, né? Nós temos que encarar o grande problema mundial é a questão da utilização dos combustíveis fósseis, né? A questão do manejo de solo e principalmente aqui no país a gente vem enfrentando uma coisa muito assim incoerente, que é o desmatamento do maior pulmão do mundo que nós temos, que é a Amazônia, né? Ou seja, as condicionantes que nós temos, que são diferentes de outros continentes, de outros países, nós temos aqui um benefício que Deus nos deu e a gente vem conseguindo ficar menos a cada ano com o desmatamento que vem acontecendo. Então nós temos que inverter isso, né? Colocar as ações práticas, a questão de enfrentar esse reposicionamento que tem que se fazer no mundo, e nós podemos ter uma contribuição muito maior se houver um ordenamento político e empresarial em todo o mundo e principalmente no Brasil. Eu ia chegar nisso. Na verdade, antes de falarmos especificamente do Brasil, qual é a parcela de responsabilidade dos países emergentes no aquecimento global, Carlos? Bom, na minha visão, na visão de muitos cientistas que participam aí dos painéis, né, nas plataformas, o Brasil não tinha que estar ranqueado nos países que impactam o planeta, né, pelas condicionantes que nós temos. Nós temos o maior sistema hídrico do mundo, né, a maior bacia hidrográfica do mundo, da Amazônia, eles colocando a gente numa situação que era apenas preservar toda a biodiversidade que nós temos, toda essa condicionante que nós temos, farta que Deus nos deu. Mas a gente vive, evoluir, acompanha assim, a evolução desse desmatamento, nos garimpos ilegais. Tudo isso são fatores que colocaram a gente participando no ranking assim, negativo entre os 5, 6 países que mais impactam na questão das emissões de carbono. Isso está totalmente incoerente com as condicionantes que o Brasil tem. Solo farto, a questão das florestas e matas que nós temos, né? Cobertura vegetal. Tudo isso são condicionantes que são incoerentes para o Brasil participar de uma forma negativa nesse cenário. Entendi, mas é razoável esperar que esses países, né, emergentes, dentre eles o Brasil, reduzam a taxa de crescimento e não contribuir para não contribuir com o aquecimento global, sendo que os maiores já fizeram isso, e aí a gente volta em algo que há anos, há décadas é alvo de debate, né? Chega na hora de a onça beber água, eles querem parar a gente para que a gente não os alcance. Como é que você entende essa questão? Na verdade, eu vejo assim, os países desenvolvidos, os países União Europeia, Estados Unidos, os países que têm a industrialização forte e o desenvolvimento aí, com estabilidade econômica maior, na verdade a conta maior é deles, esses países, né? Porque assim, o principal insumo que eles têm de combustíveis são os combustíveis fósseis, que são os que mais emitem gás na atmosfera. E os países emergentes como os nossos, eles têm um impacto maior, né, de emissão, né? E eles têm que ter o crescimento econômico alinhado e ordenado com isso. Na verdade, quem tem que fazer o reposicionamento das suas matrizes de energia que emitem mais emissões são os países desenvolvidos. Os países emergentes, eles têm que receber recursos
para fazer esse alinhamento, conseguir alterar e contribuir com o planeta de uma forma mais objetiva e com resultados. É o caso do Brasil. A gente vem recebendo aí apoios de fundos de investimentos, apoios de países que estão investindo na preservação aqui da Amazônia. E isso é a sensibilidade que o mundo tem que ter, porque aqui que tem as condicionantes para ajudar esses países desenvolvidos, que têm um crescimento mais acelerado, a equilibrar essa questão socioambiental. Vamos lá então agora na especificidade da coisa. Vamos falar de nós mesmos. Qual é de fato, você já falou da Amazônia, de recursos hídricos, mas dá para pontuar, ampliar isso, falando aí da importância do Brasil neste debate, não só no debate, que nas questões práticas. O Brasil, se você olhar a nível de mundo, hoje é o país que tem as melhores condicionantes de contribuir com uma matriz energética renovável, limpa, e isso distribuir para o mundo, né? O que está faltando no Brasil, de acordo com cientistas que trabalham com essa questão do ordenamento, é que os projetos avancem mais, a utilização da pesquisa e desenvolvimento nas universidades avancem mais com investimentos e apoio de governo, né? Porque assim, nas videoconferências que a gente vem participando, há vários jovens do Brasil trabalhando em plataformas internacionais de bancos e empresas de setores corporativos que estão preocupados com essa questão climática, e toda essa mão de obra, esses conhecimentos do Brasil, vem sendo disseminado para o mundo para contribuir justamente para que eles alcancem as matrizes energéticas renováveis que o Brasil tem, como o etanol, como a energia solar, as usinas fotovoltaicas que são muito fortes, para poder compensar e levar esse benefício que o Brasil tem, esse potencial. Mas nós precisamos avançar mais, ocupar mais isso, finalizar e acabar com o desmatamento da Amazônia, aproveitar o que ela tem de bom, que é a questão do oxigênio que ela produz, né? E colocar isso num patamar de importância e alavancagem do nosso desenvolvimento. Eu acho que toda a industrialização antiga, que vem sendo transformada agora com novas tecnologias, com novos padrões de ESG, com as ODS aí, elas têm que ser alimentadas para que a nossa produção e a atividade econômica de emprego ela seja realmente limpa e exportada para todo mundo, dando uma contribuição muito maior. Olha, e lá se foram mais de 10 minutos conversando com o Carlos Farias, que a gente nem notou, porque passa muito rapidamente, o tema é muito interessante e o entrevistado tem conteúdo. Eu vou pedir ao Carlos a gentileza de continuar aqui comigo. São, 8 horas 33 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo, Carlos. E na volta, na metade do segundo bloco para frente, a gente continua esse assunto, combinado? É isso. Você que está aí do outro lado, continue com a gente, porque em 2 minutinhos a gente está de volta. Está indo muito bem. E aí no segundo... usuários em regime de internação de longa permanência, ou seja, eles moram na entidade. Todos são portadores de deficiências neurológicas profundas e irreversíveis. Como os nossos serviços são gratuitos pelo SUS, dependemos da colaboração da comunidade. Participe das nossas campanhas e eventos. Seja solidário. retinaprates.org.br. O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o CIRAM oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e sejam associados. CIRAM, 80 anos. O agro está aqui. Você sabe o que é economia? Tá uma audiência boa aqui. E como eu te falei, tem gente aqui acompanhando,
bem interessante, que presta atenção no cenário corporativo. Depois eu comento com você aqui. Talvez quando eu fizer os agradecimentos de quem está na audiência, você reconheça alguns dos nomes. O que estão fazendo? Maravilha, você tem tudo isso mapeado. Você tem contato com o Marco Aurélio Barbosa de Souza? Vou voltar aqui, aí a gente fala dele também. 8h35, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã, Araçatuba, e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Agora são 8h36, momento da gratidão. Olha só, e o Leandro Ramires e a Mariana Thaís estão lá na audiência pedindo para eu mandar um abraço para eles. Está mandado, muito obrigado pela parceria, bom dia para vocês também e tudo de bom. Leandro Ramires e Mariana Thaís. Tem bastante gente hoje aqui na live, viu? Acompanhando Carlos Farias falando sobre mudanças climáticas, aquecimento global, sustentabilidade. Estamos lá com o Fábio Ferreira, Rodrigo Treco, a Adriana Escatena, a Magali Ferreira Pinto, que todo dia nos acompanha, o Romeu Bonfim da Silva, a Luana Rara, o Everson Stabile, obrigado, meu amigo, pela parceria de sempre, Beto Morotti, da Som Maior, e também Antônio Crispim. Obrigado, Leandro Ramires e Mariana Thaís, programa top, sim, bons entrevistados, notícias relevantes e audiência qualificada, não é verdade? Mando também o meu muito obrigado para o Douglas Dias, Ricardo Ranucci, Ricardo Cruz, na verdade, e o filhote dele, o João Pedro Ranucci, o Euclides Teixeira Neto, economista, professor Oswaldo Gebra Júnior, a dona Josefa, a Ana Salles, o João Luiz, o seu João Rilo, dona Rosi e o Luiz Fernando, a Roberta Beckman e a Letícia Gon, da Sonhata Colchões, a Tailine Brito, da Droga Max, o Francis Polo, empreendedor, CEO de sucesso, e a Raquel Moreira, Yasmin Rosa, também o Fábio Brancato, a Cláudia e os filhotes Breno e Pedro, o Milton Teixeira, a dona Regina, a Daniela Renata, o Giovanni e o Rafael, estes últimos lá de Guararapes. Hashtag gratidão é tudo. Coluna semanal. Hoje é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa, com o consultor Fábio Ferreira, que está na nossa audiência lá pelo Facebook. Toda sexta-feira você tem acesso aqui no Jornal da Manhã Araçatuba a dicas e informações relevantes para abrir o seu empreendimento ou mesmo ampliar o seu negócio. Hoje, o Fábio fala dos obstáculos do empreendedorismo. Vamos acompanhar? Do Jornal da Manhã. Dando continuidade à nossa coluna Cabe em Qualquer Empresa, eu gostaria de falar hoje com você, empresário de micro, médio e pequeno porte, das adversidades que enfrentamos. Muitas vezes no nosso negócio nós nos deparamos com várias dificuldades, dificuldades de gestão, dificuldades de lidar com funcionários, de lidar com as pessoas que nos cercam, com fornecedores, com clientes e tudo mais. E aí, toda essa dificuldade nos chama a atenção para como lidar com essas possibilidades, com essas questões. E aí, nesse momento, nós temos que ter muito equilíbrio. Equilíbrio porque, como comerciantes, como homens de negócio,
nós temos que saber lidar com essas adversidades. É muito importante que a gente se prepare para isso, né? E como nos preparar para tais situações? Porque é lidar com o inesperado. E o inesperado, ele aparece de várias formas. O grande segredo é que nós tenhamos equilíbrio para poder gerir todas essas situações. Então, reparem que além de fazer a gestão administrativa, você precisa fazer a gestão de negociação, gestão de lidar com conflitos, com adversidades, com problemas. É muito importante que você desenvolva a sua competência da sua inteligência emocional, de poder se preparar de uma forma que você esteja em acordo com aquilo que o seu cliente, com o seu fornecedor esteja pensando. Então, nós precisamos entender que nós não vamos ganhar em todas as situações, mas precisamos buscar um entendimento para que nós possamos ter sucesso em nossos negócios. Então, o equilíbrio, a razão, a emoção em muitas situações também, tudo isso faz parte do processo de gestão que nós temos que ter do nosso negócio. Para que possamos ter sucesso no nosso empreendimento, nós precisamos fazer esse mix, né? Essa junção de situações, de saber lidar com dificuldades. Nem sempre estaremos nos nossos melhores dias, mas precisamos ter equilíbrio para poder fazer essa gestão. E isso é extremamente importante, que a gente busque possibilidades de se desenvolver nestas questões. Então é importante que você busque caminhos para se desenvolver. Então o desenvolvimento pessoal é muito importante na nossa carreira profissional. Pense nisso, busque ajuda, se coloque à disposição, esteja aberto para as mudanças e com certeza você terá sucesso. Nos vemos na nossa próxima coluna. Até lá. Este foi Fábio Ferreira falando aí sobre os obstáculos do empreendedorismo. A cada dia da semana, aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, você conta com um especialista que comenta um tema da sua área de operação, de atuação, na verdade, né? E isso sobre temas relevantes do agronegócio, economia, empreendedorismo, tem nutrição também. Na segunda, tem a coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do CIRAM, o Thomas Rocco. Na terça, Traduzindo o Economês, com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Na quarta, Dica da Nutri, com Andréa Gigliotti. Na quinta, Momento do Empreendedorismo, com analistas e consultores do Sebrae. E na sexta-feira, como você viu, Cabe em Qualquer Empresa, com Fábio Ferreira. Hashtag Colunas Semanais do Jornal da Manhã. 8h43. Evento será realizado hoje em Birigui, o primeiro mutirão de oportunidades. O evento ocorre das 10 horas da manhã, começa daqui a pouco, portanto, até às 7 horas da noite, na ETEC, que fica na rua Hermando Zin, 1531, no Jardim Santana. O objetivo é oferecer serviços gratuitos à população por meio da reunião de diversas entidades do município. Elas vão disponibilizar orientações para a abertura de empresas, ofertas de cursos de qualificação, crédito do Banco do Povo, vagas de emprego, ajuda na elaboração de currículo, cadastramento no banco de currículos, orientações de gestão contábil e fiscal para empreendedores e interessados, orientações para MEIs, microempresas e EPPs e cadastramento de currículos no Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT. Participam da ação a AESCOM, a Associação dos Escritórios de Contabilidade, a ETEC, a FATEB, o Instituto Federal, a Prefeitura de Birigui, a Secretaria de Assistência Social por meio do CadÚnico, o programa Meu Emprego, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o SEBRAE, o SENAC, o SENAI e o SEST-SENAT. É isso, não perca a oportunidade. Hashtag Mutirão de Oportunidades em Birigui. 8h44. Meio Ambiente. No próximo domingo, dia 21, é celebrado o Dia Mundial da Abelha. Em Araçatuba, a Associação de Mulheres de Negócios de Araçatuba e Amigos pela Natureza
vai celebrar a data no Jardim de Ipês e Mel da Praça Natal Drigo. Para você que não está se localizando, a praça é pequenininha, é triangular, que fica no alto da Avenida da Saudade, ali pertinho da padaria Bom Menino. Ou se você está subindo, depois que você passa a lanchonete DBB, é a pracinha logo para cima, tá bom? Triangular ali, muito bonitinha, tem pergolado, lugar para sentar e uma caixinha com abelhas sem ferrão. A ação está prevista para começar às 2h30 da tarde do domingo e vai contar com uma série de atividades. Vai ter abertura da feirinha, apresentação, jardim de mel, abelhas nativas sem ferrão, oficina de massinha terapêutica para criançada, tem teatro com carruagem de histórias, fonte de água da companhia Nuvem e Feijão e apresentação musical que está para ser confirmada ainda, tá bom? Então é isso, o Dia Mundial da Abelha serve para chamar a atenção para o papel essencial que elas e outros polinizadores desempenham em manter as pessoas e o planeta saudáveis. Com o tema A Abelha Engajada na Produção Agrícola Amiga dos Polinizadores, o Dia Mundial da Abelha deste ano convoca uma ação global para apoiar a produção agrícola amiga dos polinizadores e destaca a importância da proteção das abelhas e outros polinizadores, particularmente por meio de práticas de produção baseadas em evidências. É isso, recado dado, hashtag Dia Mundial da Abelha. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje? Olha aí, tá entrando mais gente ali na nossa live. Entraram também a Karine do Filomena, um abraço para você, minha querida. E também o João Basile Bonilha, além de todos os outros que eu já citei, né? Beto Morotti, Rodrigo Treco, Fábio Ferreira, Adriana Scatena, Magali Ferreira Pinto, Romeu Bonfim da Silvia, a Luana Aleixo Rara e o Everson Stabile. Vamos lá, porque Carlos Farias continua aqui comigo, trazendo muita informação sobre mudanças climáticas, aquecimento global, mercado de crédito de carbono. No primeiro bloco falou aí da importância dos países emergentes, dentre eles o Brasil e as contribuições para melhorar, né, o cenário do aquecimento global. Ô Carlos, eu gostaria de começar então este segundo bloco falando o seguinte: o Brasil, de fato, a partir de tudo que você falou, tem Amazônia, tem recurso hídrico, tem fonte de energia renovável, de fato, tem essas moedas fortes de troca, ou ele ainda é um elo mais fraco nessa cadeia de negociação, principalmente se a gente comparar com países europeus, Estados Unidos, gigantes asiáticos, que até acabam mandando recursos para que a gente proteja o nosso meio ambiente? O potencial do Brasil é enorme, a contribuição dele é muito bem avaliada, né, pela escala de benefícios que o Brasil pode proporcionar. O que nós estamos precisando urgente fazer, a lição de casa do Brasil, é criar os arcabouços legais para que isso aconteça. Hoje o Brasil participa do mercado de carbono de uma forma voluntária, porque nós não temos ainda uma legislação estruturada que regulamente o certificar, regulamentar tudo isso. Então, todas as ações e projetos que estão sendo feitos no Brasil têm apenas o aspecto voluntarioso e institucional. É claro que isso vem caminhando. A partir de agora, o Brasil vem debruçando para criar esses arcabouços legais e o Brasil ter uma condição de obter os recursos que ela necessita para investir nesse regramento, né? Uma estimativa aí de, após esse ordenamento legal, o Brasil já ter aí um retorno de em torno de 28 bilhões ao ano, apenas com essa questão dos créditos de carbono que o Brasil possa colocar no mercado. Mas aí, Carlos, eu fico me perguntando o seguinte: se não existe uma regulamentação definida, nós nos guiamos por outras, e aí se a gente tentar negociar isso com países, com outros países, a gente consegue, haja vista que não temos regulamentação? É o que está acontecendo. Os projetos bem estruturados do Brasil que estão sendo feitos e encaixados no mercado internacional,
vem submetendo aos regramentos e leis de outros países que já se estruturaram, né? Então, é aí que está o problema. Nós temos que correr com isso, né? Porque o potencial que o Brasil tem de produzir, de encaixar projetos realmente que tenham uma rentabilidade maior, isso pode retornar para o Brasil investimentos em pesquisa, em preservação do nosso país. Esse potencial é enorme, né? Exatamente. Depende apenas dessa questão do regramento legal que o Brasil precisa ter. Isso vem se arrastando. As participações que o Brasil teve nesses últimos anos nas COPs, a gente tinha uma expectativa de que isso fosse ter um alinhamento maior, uma celeridade maior. Não teve a participação, não levou essa contribuição de que o Brasil retornar ali com esse regramento legal. Então está sendo feito agora, mas os projetos que estão saindo do Brasil estão submetendo as leis e os procedimentos legais de outros países, que se prepararam no caso. Ou seja, é uma realidade, o mercado de crédito de carbono, não há uma regulamentação no Brasil, a gente seguia por regras externas, mas ainda assim é possível nos valermos disso, e à medida em que houver a regulamentação aqui, aí a coisa deve explodir de tamanho, né? Porque a gente tem, além de todas as corporações, tem inclusive algumas delas, como no caso muito específico das usinas sucroalcooleiras, elas lidam diretamente com isso, não é verdade? Os problemas que o Brasil tem, Marcelo, os lixões aí, né? O Brasil tem mais de 2.500 lixões aí, que podem ser produzidos em biogás. Biogás, exatamente. Né? Então toda essa contribuição que o Brasil tem de fontes renováveis, um alinhamento e um regulamento legal, a gente vai ter um potencial muito maior para contribuir com o mundo, né? Com as compensações aí que são feitas, né? Você sabe Os que países que dependem de crédito vão procurar no Brasil esse alinhamento. Sim, a gente sempre fala aqui, Carlos, é algo que a gente gosta, né? Sustentabilidade de forma geral e a corporativa, mais especificamente, de energia fotovoltaica. Né? Então, assim, o Brasil tem uma área gigantesca para você colocar enormes usinas solares. Aqui na região já existem algumas, e aí uma coisa também acaba chamando a outra, né? Você economiza na conta de luz, seja na empresa, na indústria, no comércio, no prestação de serviço, ou na sua residência, no seu condomínio, e ainda pode compensar e vender crédito, compensar para outros, né? Eu fico imaginando aqui a possibilidade disso, desde que regulamentado, compensar e ainda vender crédito de carbono. Então a possibilidade ela é imensa, inclusive de ganhar muito dinheiro. Exatamente. E hoje, nesse cenário internacional, o que o mundo vem fazendo, os países, as empresas, os grandes grupos corporativos, estão hoje fazendo os seus inventários de carbono, né? E esses inventários hoje estão assim com altas tecnologias, né? Inclusive tem a questão de software já sendo colocados no mercado, né? E esses inventários estão possibilitando a dimensionar realmente quais os déficits que os países desenvolvidos têm e onde eles têm que buscar esses créditos, né? E o Brasil, tendo esse inventário nacional e tendo colocado no mercado de uma forma legal os créditos que o Brasil vai potencializar e vão ser regulados aqui no país, a gente vai ter uma receita muito grande para investir realmente no nosso ordenamento, na nossa preservação, investir na Amazônia e investir nas fontes de energia limpa, onde o Brasil já tem assim na sua matriz, 84% da nossa matriz é de fontes limpas e renováveis, né? Então assim, o potencial é muito grande do que o Brasil pode contribuir para o mundo. Você chamou de inventário das emissões, né? Inventário de emissão de carbono. Isso serve, fico imaginando que grandes empresas, como você falou, estejam fazendo, tenham condições para isso. Mas serve para médias e pequenas, perdão, vou refazer, não é que serve.
é caro? Pequenas, médias empresas conseguem fazer? Como está isso hoje, Marcelo? Quem está capitaneando hoje realmente são aqueles que têm a preocupação maior, são os maiores emissários de carbono, né? Então, assim, eles buscaram aí investir nessas tecnologias e estão fazendo seus inventários porque eles têm uma conta a pagar e eles querem, como se diz, neutralizar e regular isso, né? Isso daí vai ser disseminado já para o mundo inteiro, para todas as escalas de produção, pequenas empresas e até no varejo, porque os órgãos que financiam recursos aí para as atividades econômicas, os bancos e os fundos aí, eles já estão possibilitando isso de ter na sua cesta de produtos essas tecnologias para oferecer para o mercado. Ou seja, eles vão oferecer recursos para as empresas poderem equilibrar e zerar a sua emissão de carbono, né, com o inventário, e ao mesmo tempo ter a possibilidade de ter a tecnologia para se fazer coerentemente os seus balanços aí de carbono. Olha que interessante, né? Eu fico imaginando que o inventário de carbono seja algo semelhante, ao menos conceitualmente, à pegada de carbono que a gente usa para saber a nossa, né, individualmente. Tem vários sites que falam lá, meça aqui a sua pegada de carbono, ou seja, quanto você, indivíduo, serve também para a família, quanto você emite de carbono. E aí você, a partir daquilo, alguns apps e sites te dão inclusive a opção, como você faz para compensar isso? Plante tantas árvores, recolha e recicle ou dê a destinação correta para o lixo reciclável. Então o inventário seria isso, quanto você como empresa ou corporação emite de carbono e no final, imagino que isso dependa de um estudo de uma empresa especializada, no seu caso que é consultor, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, aí depende na ponta final de todo um planejamento para fazer essa compensação e aí se valer disso. É mais ou menos isso? Isso, e até tem um dado de informação o seguinte, os países mais desenvolvidos, que são os mais industrializados e realmente eles consomem e utilizam o combustível fóssil, que tem assim, uma emissão maior de carbono, foi feito aí um retrato disso, uma avaliação de como está acontecendo isso no mundo. Então 10% da população mais rica do mundo, ela é responsável pela emissão de 50% da escala de carbono no mundo, entendeu? E apenas 10% do restante, que é 50% dos mais pobres, que tem uma emissão bem mais baixa e assim que realmente na escala de emissão não representa quase nada em relação aos países desenvolvidos, né? Então assim, a gente tendo essas métricas de mensurar o quanto per capita que a gente também vai estar emitindo, vai ser uma forma também da gente não ficar só em campanha, a gente poder estabelecer ali critérios dentro do consumo que a gente tem, do estilo de vida que a gente tem, da gente poder baixar ou zerar esse carbono e contribuir para a preservação do planeta, né? Isso com as tecnologias que vêm acontecendo e os financiamentos que vêm também sendo disseminados para o mundo, vai chegar no momento que nós vamos conseguir dar um equilíbrio maior com o apoio dessas tecnologias. Estou vendo que Carlos Farias é uma pessoa esperançosa, né? Porque quando a gente ouve as conferências mundiais, e principalmente a última, dizendo que a situação é cada vez mais urgente e enxerga retrocessos, o Carlos está dizendo aqui que, olha, ainda é possível, mas precisa de fato de engajamento, né, Carlos? As mudanças climáticas estão avançando e a gente não pode ficar apenas com protocolos, reuniões, falando o que dá e não agir na prática. E isso, imagino eu, que tenha que partir de governos, de empresas, mas também do indivíduo, porque se eu não faço a minha parte em casa, o meu microambiente ou o meu ambiente é afetado e em escala maior vai se replicando para todo mundo. Marcelo, a necessidade de alteração de posicionamento é urgente. A gente vem sentindo isso nos aspectos de saúde, nas doenças
doenças respiratórias, nos setores produtivos que vem diminuindo a capacidade de produção por falta de insumos hídricos aí no caso, né? Então assim, o balanço dos impactos é muito grande. Então assim, começou a pegar geral e assim, as intervenções têm que serem feitas daqui para frente, né? Ou seja, dentro de casa, nas políticas públicas de governo, nos setores corporativos, e utilizando o que há de melhor, que é disseminar o conhecimento e as tecnologias para serem utilizados para a preservação do planeta. Ou seja, informação existe, ferramenta existe, quem ajude governos, empresas e grupos de forma geral a colocar tudo isso em prática existe. Você especificamente, como consultor, você está sendo demandado neste sentido? Você percebe que, principalmente no seu caso, empresas estão preocupadas e procurando se adequar a esta nova realidade? Com certeza, Marcelo, porque eu vejo o seguinte: os países do primeiro mundo que estão com acesso maior às tecnologias, eles já colocaram em prática até assim, a seleção de parceiros que vão trabalhar com eles nas suas temáticas de negociações. Eles têm que estar engajados para sair o produto final com todas as condicionantes aí de equilíbrio nas emissões, né? Então, assim, isso está chegando ao Brasil, né? E as fronteiras aí na frente, isso já vem acontecendo na Europa, elas vão fazer esse filtro de seleção de empresas que estão produzindo de acordo com o que as conferências estão estimulando, né? Então, assim, hoje está sendo mensurado, está sendo monitorado, as tecnologias vieram para ficar e colaborar com essa ascensão da preservação e da questão do crédito de carbono, o carbono ser realmente uma moeda, uma commodity internacional, né? Então, uniu aí a questão econômica, a questão de capital mundial e a questão da preservação, sendo o carbono aí o ponto de equilíbrio para a gente trabalhar com uma referência maior. Olha, agora são 9h02, a gente está caminhando para o encerramento do programa. Gostaria de lembrar que, como o tema é amplo, o Carlos Farias voltará ao Jornal da Manhã Araçatuba pelas próximas semanas para abordar aí uma série de outros aspectos desses assuntos. Aquecimento global, mudança climática, sustentabilidade corporativa, projetos, mercado de crédito de carbono. Carlos, suas considerações finais, então, em relação a essa primeira parte aí das mudanças climáticas e da necessidade de empresas, governos e de todos nós nos adequarmos para que o planeta não sofra e a humanidade consiga viver melhor aí daqui para frente. Marcelo, eu que agradeço aqui o espaço. Eu acho que o foco hoje, o desafio é a gente preservar o planeta, recuperar o saturamento que nós, humanos, ocasionamos para ele, né? E a pauta do mercado de carbono, na minha opinião, na minha visão, é a questão humana. Eu acho que isso aí que é a prioridade, a gente ter um planeta com vida para a gente obter a nossa sobrevivência, as nossas vidas, né? Então, o meu trabalho sempre vai ser por ali, da gente trabalhar economicamente, o país está vital e ávido para a vida, mas a gente preservando a questão humana sempre. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Mande um abraço à Vera e eu conto com você nas próximas semanas, então, aqui, Carlos. Eu agradeço seus ouvintes. Vou voltar aqui a câmera. Agora são 9h03. Eu vou ficando por aqui, mas antes de encerrar o programa, ainda quero citar aqui a entrada na nossa live para acompanhar a relevante entrevista de hoje do vereador de Araçatuba, Luiz Boato, que mandou um abraço para Carlos Farias, também de Eliomar Avelino e Hudson Dorval. Ó, a live hoje bombando, hein? Quando o tema é interessante e o entrevistado tem conteúdo, é assim, não é? Vou ficando por aqui, adiantando que na segunda-feira receberei a Dayana Kodama, que é conselheira de negócios do Sebrae,
falando sobre a Semana do MEI. O evento será realizado entre segunda e sexta-feira da semana que vem, na região de Araçatuba, com ações presenciais e também virtuais. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você encontra no Jornal Liberal, que aliás está como manchete, traz como manchete de hoje, mais de 30 colisões em postes na região. O pessoal tá barbeiro, hein? Tem aqui uma foto, rapaz, olha só, um carro bate no poste a ponto de derrubar um poste. Imagine a velocidade em que estava. Também falando da Santa Casa de Andradina, que pagava salário de quase 50 mil reais para um funcionário. Ela que agora sofreu uma intervenção lá da Prefeitura de Andradina. Tem muita notícia interessante no Liberal, com informação verdadeira, assim como você encontra também no site lr1.com.br, lá no aplicativo LR1 ainda, e também o aplicativo LR1 está lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muito pop e rock de qualidade. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba. Como? O Hospital Ritinha Prates presta serviços para 40 municípios da região de Araçatuba. Carlos, me dá 2 minutinhos, eu já saio com você, só vou desmontar aqui. Você pode. Ficam sentados se você quiser continuar aí. Todos são portadores de deficiências neurológicas profundas e irreversíveis. Como os nossos serviços são gratuitos pelo SUS, dependemos da colaboração da comunidade. Participe das nossas campanhas e eventos. Seja solidário. ritinhaprates.org.br. O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o Ciram oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma